Obrigado, Thaís. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nesse Lab, hoje a gente vai abordar em relação a como nós podemos trabalhar com Machine Learning dentro do Autonomous Data Warehouse. Isso aqui vai ser um laboratório em que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, a gente vai ter ali a experiência de como que a gente acessa a plataforma da Oracle, como a gente provisiona o ambiente, como é que a gente roda os scripts, enfim, ter uma experiência completa para trabalhar com o Autonomous Data Warehouse para construir ali modelos de Machine Learning, ok? Bom, Thaís, você quer passar a projeção para mim? Maravilha. Eu vou projetar aqui minha tela. E aí a gente vai começar a trabalhar em explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar o Lab e quais serão as características, tá? Vocês estão vendo que eu estou projetando aqui um arquivo PDF, a intenção aqui é que eu tenha a mesma experiência que vocês durante esse Lab, então a gente vai, por isso que eu estou até projetando diretamente o PDF, não no PPT, a gente vai acessar o console da Nuvem Oracle juntos, e a gente vai trabalhando aqui dessa maneira, tá? Bom, falando um pouquinho sobre mim, sou Douglas Silva, sou engenheiro de soluções em nuvem aqui na Oracle, voltado para as soluções ou para o pilar de Data Science e AI Services. A Oracle ela também tem ali serviços de AI Services, em que a gente pode ali passar algumas informações, passar ali alguns dados e ele vai analisar e vai retornar para a gente alguns resultados, tá? Estou na Oracle há 3 anos e venho há 8 anos trabalhando, atuando ali diretamente com projetos, com trabalhos que envolvam o uso e utilização de tecnologia, ok? Sou formado como engenheiro eletricista e um grande curioso em relação às ciências de dados. Eu imagino que todos vocês que estão aqui também são pessoas ali curiosas, entusiastas, que tentam acompanhar o que está acontecendo no mundo de ciências de dados, quais são os novos frameworks, quais são ali as novas abordagens, novas técnicas. Esse é um mundo muito rico, tem muita coisa para a gente acompanhar, muita coisa para a gente ver em conjunto. E eu acho que o grande desafio é a gente conseguir acompanhar todas as inovações que acontecem, né? Toda semana tem ali um framework novo, alguma biblioteca que alguém desenvolveu, e é um ambiente muito legal. Eu adoro essa área de ciências de dados, por causa que ela respira, ela pulsa inovação. Toda semana a gente tem algo novo ali para a gente poder utilizar e estar trabalhando. Bom, deixei aqui também meu LinkedIn, caso alguém queira se conectar, alguém queira estabelecer contato para a gente ir trabalhando e ir trocando figurinhas ali em relação ao que existe de material, o que existe de novidade, até mesmo de projetos, querer trabalhar algum projeto em conjunto, talvez, enfim. Maravilha. Bom, para poder começar, a gente precisa passar para vocês aqui em relação ao conjunto de dados, né? Quais são os arquivos que vocês precisam para poder trabalhar. Então, vou mandar aqui no chat para vocês um link. Esse link tem todos os arquivos que a gente vai utilizar aqui no workshop. Tudo bem? Eu vou mandar aqui no chat. Deixa eu mandar aqui para hosts and pen. Mandar aqui para todo mundo. Então, vocês acessando esse link, vocês vão conseguir adquirir, baixar ali o material que a gente vai utilizar aqui no Lab para começar a trabalhar e se familiarizar em relação ao Oracle Machine Learning. Tudo bem? Vou dar um minutinho para vocês baixarem. E aí a gente já começa a trabalhar, a gente já começa a fazer aqui o Lab. Normalmente aqui entre as sessões, como é que eu vou seguir, qual que é a minha intenção aqui nesse laboratório, tá? Eu vou
primeiro, explicar, passar quais são os passos a passos, mostrar para vocês como é que pode ser feito, então eu vou fazendo em conjunto, e também vou dar um tempinho para vocês irem executando aí, se vocês quiserem primeiro observar como é que faz, e aí depois ir seguindo aqui o material para passo a passo que está no material, eu vou dar um tempinho ali para que vocês consigam ir acompanhando dessa forma, tudo bem? Alguém não conseguiu baixar o material ou alguém chegou agora e não pegou o link? Maravilha, perfeito. Bom, vocês vão ver que nesse arquivo zip, a gente tem ali 5 arquivos, tá? 3 arquivos são arquivos PDF, que são aqui as apresentações dos laboratórios. Um arquivo é um arquivo JSON, que é o notebook que a gente vai trabalhar. E também um arquivo CSV, que é o conjunto de dados que a gente vai utilizar nessa sessão. Então, vou até abrir aqui para vocês verem. Então, vocês têm um arquivo zip, com esses 5 materiais aqui. Então, a gente está agora no Lab 0. O Lab 0 é, de fato, ali como é que a gente vai começar a preparar um ambiente para que nós podemos trabalhar ali ao longo dos próximos labs, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a minha telinha de apresentação. Bom, antes de começar o Lab, queria passar para vocês como vocês se inscreveram, né, nessa trilha de Data and AI. É uma trilha ali, essa trilha a gente está chamando ela de OCI in Lab, então a intenção é que a gente tenha ali laboratórios que sejam voltados para o pilar de Data and AI da Oracle, e a gente consiga ali em conjunto ir trabalhando e montando sessões de hands-on. Então a intenção do Data in Lab é que a gente trabalhe ali sessões de hands-on para que vocês tenham experiência, vão se familiarizando com o ambiente de ciência de dados, machine learning, e inteligência artificial que a Oracle possui na nuvem, ok? Como vocês já se inscreveram, vocês já têm acesso ali, vocês vão receber as atualizações em relação aos próximos eventos. Já tem um evento agendado para o próximo dia 27 de agosto, voltado para o recurso de Accelerated Data Science, e também um outro evento, dia 17 de setembro, que é mais voltado para a plataforma, para o pilar de integração, ok? E aí, conforme a gente for agendando ou criando novos eventos, vocês vão ter acesso, vocês vão poder visualizar diretamente pelo link em que vocês se inscreveram para essa sessão. Deixa eu voltar aqui para a minha tela cheia. Bom, então vamos lá. Lab 0, começar a configurar o ambiente para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa iniciar, de fato, aqui o desenvolvimento dos modelos de aprendizagem de máquina. Tá? Ali no material que eu passei para vocês tem um link, que é esse daqui. Esse link é onde a gente vai acessar e vai solicitar o provisionamento do ambiente. Então, vou mandar aqui no chat também, não sei se a Thaís já mandou, Thaís já mandou. E aí, através desse link, a gente começa a provisionar e trabalhar o ambiente, tá? Então, quais são as etapas, quais são os passos? Primeiro, a gente vai acessar esse link, vai clicar aqui nessa opção de Reserve Workshop on Live Labs, ok? Ele vai pedir para você acessar a sua conta, caso você não tenha uma conta criada aqui, não vai pedir informação de cartão de crédito nem nada, vamos pedir ali mais informações sobre seu nome, telefone, e-mail. Então, caso você não tenha essa conta, você pode clicar aqui em criar conta, e aí insere as suas informações, e a partir daí você já vai ter uma conta criada no ambiente do Live Labs, tá? O que é esse ambiente do Live Labs? Esse Live Labs é uma plataforma da Oracle em que a gente tem ali diversos workshops gratuitos. Então, através dele, você pode trabalhar, você pode desenvolver ali e aprendendo e se familiarizando com os recursos que a Oracle ela tem disponível na nuvem. Eu vou fazendo aqui junto com vocês. Então, deixa eu trocar minha telinha aqui. Então, vocês estão numa tela semelhante a essa.
Então, vocês vão selecionar ali Reserve Workshop on Live Labs. É importante se atentar aqui ao título do Live Lab que a gente vai utilizar, que é o Analyzing Your Data with Autonomous Database. Tá? A partir do momento que a gente clica aqui nesse botão, ele vai pedir para eu me autenticar. No caso, eu já estou autenticado. E ele vai perguntar qual é o meu qual é o meu fuso horário, no caso, né? E também se eu quero começar esse workshop agora ou se eu quero agendar para começar depois, amanhã, no fim de semana, enfim. A gente vai manter essa caixinha aqui marcada de Start Workshop Now e vai marcar aqui a caixinha de aceite dos termos. A partir disso, eu clico aqui em Submit Reservation. E ele vai começar a provisionar o ambiente para a gente, tá? Isso aqui é um processo que leva ali mais ou menos entre 2 a 5 minutos. E a partir do momento que a gente tem ali o ambiente disponível, a gente vai poder começar a trabalhar. Tá? Então, ele vai levar ali 2 a 5 minutinhos. E depois que ele tiver disponível, eu clico aqui em View Your né, no caso aqui, View Your Reservations, e aí eu já vou ter a lista ali dos ambientes que estão reservados para que eu possa ir trabalhando, para que eu possa ir desenvolvendo o lab. Ele vai listar aqui todos, né? Podem existir mais de um, você pode ter se inscrito ou reservado outros labs aqui, ou ter feito outros labs anteriormente. E aí o lab que tiver disponível para a gente trabalhar, vai ter aqui as informações e a gente vai clicar ali no botão de Launch Workshop. E a partir disso eu vou ter as informações de acesso em relação a esse ambiente, ok? O Alexandre Pessoal, pediu para vocês voltar um passo. Oi, Douglas. Pessoal, vocês podem sempre colocar suas dúvidas aí no Q&A, tá? Que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. A gente tem uma equipe aqui enorme nos bastidores, pronta para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Podem interagir aí. Legal. Deixa eu só ver aqui no Q&A. O Alexandre precisa voltar no primeiro passo. Então, deixa eu voltar aqui. Você fala aqui no Lab, Alexandre? Logo que você acessa o link. Perfeito. Então, você acessou esse link, você vai selecionar esse botãozão verde aqui embaixo, que é o Reserve Workshop on Live Labs. Tá? Você clica nesse botão. Ele vai pedir para você se autenticar no ambiente, caso você já tenha uma conta. Caso você não tenha uma conta, você pode clicar aqui no botão de criar conta e ele vai pedir ali as suas informações pessoais, seu e-mail, uma senha, país, enfim, informações ali em relação às suas informações pessoais. E aí é só clicar em criar conta, você já vai ter acesso, ok? A partir do momento que você criou a conta, a partir do momento que você já tem acesso ao ambiente do Live Labs, você vai ter uma telinha semelhante a essa. Você marca essa caixinha aqui de Start Workshop Now, que a gente vai começar a trabalhar de fato com esse workshop agora, e marca a caixinha aqui de aceite dos termos em relação à utilização do Live Labs. Feito isso, é só clicar ali em Submit Reservation. Ok? A partir daí, a gente vai ter a gente vai ser redirecionado para uma telinha parecida com essa, né? Thank you for reserving the Analyzing Your Data with Autonomous Database Workshop. E a gente clica nesse botãozinho verde aqui, View Your Reservations. Ele vai listar ali todas as reservas que a gente já fez dentro do Live Labs, em relação ali aos ambientes para a gente poder trabalhar. E a gente pode clicar aqui em Launch Workshop. O botão está desabilitado. O botão, qual botão? O de Start Workshop Now? Ah, o de Reserve?
Ah, entendi. Entendi. Então, ele está falando que a gente tem ali, talvez, muitas pessoas utilizando esse mesmo lab. Só para eu ter uma ideia, quantas pessoas aqui não conseguiram reservar essa sessão, no caso, né? Não sei se tem a opção aqui de vocês levantarem a mão, só para eu ter uma noção de quantas pessoas. Isso, pessoal, utilizem o botãozinho aí chamado Raise Hand, ou levantar a mão, para a gente ter uma noção de quem já conseguiu. Que aí eu passo outro lab para vocês, aí o processo é o mesmo, tá? Eles já estão levantando a mão, tá, Douglas? Tá, tem 2 pessoas. Ok. Então, deixa eu pegar outro lab aqui para vocês. Deixa eu só duplicar essa aba. 3, 4. Na verdade, a minha dúvida é quem não conseguiu. Né? Quem não conseguiu para levantar a mão. Quatro pessoas. Ok. Então, deixa eu selecionar aqui um outro lab, que aí vai provisionar ali as mesmas coisas, no caso, para a gente poder trabalhar. Deixa eu buscar aqui. Bom, como vocês estão vendo, eu tenho aqui uma lista bem grande em relação a workshops, a labs que a gente pode trabalhar e explorar aqui dentro desse ambiente de Live Labs, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui tem a opção de reserve. Esse não. Deixa eu só ver o outro ali do Machine Learning. São 3 pessoas só que não conseguiram acesso, né? Tem 3 pessoas com a mão levantada, então são 3 pessoas que não conseguiram acessar. Deixa eu ver se tem mais algum outro lab aqui que eu consiga compartilhar com vocês, para que vocês façam a atividade também. Autonomous Database Tools. Deixa eu só ver os detalhes. Bom, eu acredito que com esse outro lab aqui a gente consiga trabalhar também. Então, para as pessoas que não conseguiram fazer a reserva desse lab aqui, do Analyze Your Data with Autonomous Database, eu vou pedir para vocês fazerem a reserva do Introduction to Autonomous Database Tools, que eu imagino que ele seja ali, ele vai provisionar uma infraestrutura bem semelhante à que a gente vai utilizar, ok? Então, vou mandar o link aqui no chat para vocês. O Carlos perguntou, é possível acompanhar o workshop pelo recurso de Always Free? Sim, é possível. E aí você vai ter que inserir ali as suas informações, ele vai pedir um pouco mais de informações na hora de criar o seu cadastro, tá? Mas é possível sim, tá, Carlos? Se você quiser seguir ali com o Always Free, não tem problema. Então, se vocês puderem testar
esse outro lab também. Então, só quem não conseguiu fazer a reserva do Analyzing Your Data with Autonomous Database, se vocês puderem fazer a reserva aqui do Introduction to Autonomous Database Tools, e aí os passos são os mesmos. Você clica aqui em Reserve Workshop on Live Labs, seleciona ali as opções e ele vai exibir para a gente uma telinha semelhante a essa daqui, ok? A partir do momento que a gente tenha feito a reserva desse ambiente, a gente clica aqui na opção View Your Reservations. E aí eu já vou ter aqui o lab que foi reservado para a gente poder começar a trabalhar. Pessoal, aproveitando para mencionar que essa sessão vai ficar gravada, tá? A gente vai disponibilizar aí para vocês o link para acesso do vídeo e do material. Então, se alguém tiver qualquer problema aí durante a execução do lab, fiquem tranquilos que depois vocês podem repetir aí essa execução, tá bom? Aí fiquem até o final que a gente vai explicar para vocês como que vai ser essa dinâmica aí para compartilhar a gravação, tá bom? Perfeito. Carlos e Raul, vocês conseguiram fazer a reserva agora com esse outro link que a gente mandou? Vocês estão com a mão levantada ainda? Raul, sim. Carlos conseguiu? Conseguiu também, baixou a mão. Perfeito, maravilha. Então, vamos prosseguir. A partir do momento que a gente conseguiu fazer a reserva, então eu clico aqui nesse botão Launch Workshop, e ele vai carregar as informações aqui em relação ao meu ambiente, tá? Então, eu tenho aqui a URL, que a gente vai trabalhar. Eu vou ter ali qual que é o nome do meu usuário, certo? Vou ter uma senha inicial, então essa vai ser a primeira senha de acesso, e depois eu vou ter ali as informações, e depois eu vou criar ou vou substituir uma senha, essa senha por uma senha da nossa preferência. E o compartment que a gente vai trabalhar, ok? Então, é importante se atentar a essa informação de compartment, porque os recursos que a gente for criar, a gente vai criar, cada um de vocês vai ter o seu compartment exclusivo, e mais à frente eu mostro o que que é esse compartment, tudo bem? Então, eu vou selecionar aqui essa URL, ou clicar aqui direto nesse botão Alt Console. Vou acessar aqui. Ele vai, aqui embaixo, ele já vai carregar qual que é o usuário que eu estou trabalhando, né? Qual que é o usuário que o sistema provisionou para mim. E vai pedir a senha. A senha é essa primeira senha aqui, que ele criou para a gente, essa senha aleatória. Eu vou copiar ela. E vou fazer o sign in. Ele vai pedir para eu substituir essa senha por uma senha da minha preferência. Importante que a senha ela tem que ter ali no mínimo 8 caracteres, tá? Alternando em caracteres alfanuméricos, alternando ali em relação a ter caractere especial. O Cirineu, ele mandou... levantou a mão aqui, Cirineu. Você está precisando de ajuda? Não? Baixou. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, qualquer dificuldade que for acontecendo aqui, vocês podem levantar a mão ou mandar a mensagem aqui direto no Q&A. Eu estou com ele aberto e eu vou vendo aqui as dúvidas que vocês têm. Perfeito. Defini aqui qual que é a nova senha. Clico em Save Password. E ele vai me redirecionar aqui para o ambiente da Oracle Cloud. No meu caso aqui eu estou usando o Edge, tá? Mas ele vai falar que o meu Edge ele não é um browser suportado, mas não tem problema. Eu vou seguir com ele mesmo e vocês podem seguir com o browser da preferência de vocês. Perfeito, a gente já seguiu todos esses passos e a gente chegou agora no ambiente. A gente já está com o ambiente da nuvem Oracle para a gente poder trabalhar, ok? Então, o Lab 0
a gente já terminou. Alguém não conseguiu reservar ali a sua instância? Alguém não conseguiu acessar o ambiente? Acho que todo mundo conseguiu aí, hein? Ninguém pôs no Q&A, no chat. Acho que a gente pode continuar aí para o próximo. Ok, então, perfeito, maravilha. Então, fechamos o Lab 0, que era ali a reserva do ambiente em si. Vamos para o Lab 1. O Lab 1, a gente vai provisionar o ambiente do Autônomos para a gente trabalhar ali com o Oracle Machine Learning. Deixa eu tomar um golinho d'água. Perfeito. Então, qual que é o primeiro passo? A partir do momento que a gente já tem acesso ao ambiente da nuvem Oracle, a gente expande ali a lista de serviços e seleciona ali o serviço de Autonomous Database. Ele vai redirecionar a gente para essa telinha. E aqui é que é importante, lembra que eu comentei para vocês ali em relação ao compartment? Cada um de vocês tem um compartimento. Caso vocês não saibam o que é um compartimento dentro da nuvem Oracle, ela é uma separação lógica em que eu consigo ali segregar os recursos ou os acessos dos usuários a determinados recursos. Então, consigo criar dentro do ambiente regras políticas que limitem o acesso de cada um desses usuários ao seu compartment. E todos os serviços que a gente provisiona dentro da nuvem Oracle, eles estão atrelados, associados a um compartimento. Então, vocês vão ver que se vocês selecionarem um compartment que não seja de vocês, aqui no meio vai aparecer uma mensagem de não autorizado. Por quê? Porque as políticas que foram definidas nesse ambiente, você não vai conseguir acessar ou visualizar e até mesmo criar recursos em compartments que não sejam o de vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, eu vou expandir a lista de serviços. A partir do momento que eu expando a lista de serviços, já aparece aqui a opção de Autonomous Database para mim. Eu vou selecionar o recurso do Autonomous Database. Ó, ele não, me dá uma mensagem aqui de não autorizado. Por quê? Porque eu não estou no meu compartment. Qual que é o meu compartment? Bom, o meu compartment, ele está com esse nome aqui, LL7992-compartment. Esse é o compartimento que eu tenho acesso. E o de vocês vai seguir ali uma nomenclatura semelhante, vai ser LL7 alguma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, nessa caixinha de compartment, eu vou expandir, ele vai me dar um subnível chamado Live Labs. Eu vou expandir esse subnível e aí eu vou procurar por 7992. 7992. Ó, já apareceu aqui o meu compartment. Seleciono ele. Opa, deixa eu só ver se eu selecionei o compartment certo. Vamos lá, deixa eu selecionar ele aqui. Sim, serve para qualquer um dos labs que a gente está trabalhando, tá? Deixa eu só ver se eu estou com o meu usuário certo aqui. Estou com o meu usuário certo. Deixa eu dar um reload, aí eu vou buscar ali de novo pelo compartimento. Ok, 7992. Quando vocês selecionarem um compartment de vocês, vocês vão ver que aqui no meio não vai ter mais aquela mensagem de que vocês não têm autorização, de que vocês não podem visualizar os recursos, tá? Talvez o pessoal que esteja fazendo ali o lab do Autonomous Database Tools tenha a lista de compartments seja menor, tá? Que eu acredito que esse é um lab mais recente e menos pessoas tenham feito. Então, para cada pessoa que vai fazendo, vai executando esses laboratórios, é criado um compartment aqui automaticamente. E aí, a partir disso, a gente clica aqui no botão de Create Autonomous Database. Eu vou explicar para vocês o que é o Autonomous Database, mas primeiro vamos iniciar o processo de provisionamento e a partir daí eu explico para vocês o que é o serviço em si.
Então, a partir do momento que eu clico ali em Create Autonomous Database, a gente insere ali as informações que a gente quer. Então, quais são as primeiras informações? O nome de exibição, o nome que vai aparecer aqui na tela do console, quando a gente acessa o sistema, e o nome interno em relação ao banco em si. A gente está provisionando um banco de dados que vai ter ali as nossas informações armazenadas para a gente poder trabalhar, tá? Então, essas são as primeiras duas informações que a gente precisa selecionar. Ele já vem com outras coisas selecionadas aqui, a gente não precisa se preocupar em alterar isso agora. Então, ele já está selecionando aqui que é um Autonomous Data Warehouse, ele já está selecionando aqui que é um Shared Infrastructure. Em seguida, descendo a página, a gente vai inserir ali as informações em relação à senha do usuário administrador, usuário admin, que é o usuário que já vem pré-criado para a gente poder trabalhar. E em seguida, a gente marca essa caixinha aqui de License Included e, por fim, a gente clica em Create Autonomous Database. Então, vamos lá. Eu vou dar um nome de exibição. Qualquer nome que vocês queiram escolher, tá? É só para facilitar a identificação. Um nome em relação ao banco interno. Então, vou chamar esse aqui, no caso, de Workshop DB. Não vou alterar aqui nada em relação a qual é o tipo de workload. Ele já selecionou aqui que é o Data Warehouse. Ele já selecionou que é um Shared Infrastructure. Aqui eu tenho a opção de selecionar qual que é a versão do banco, também não vou alterar. Vou deixar como uma CPU, uma storage, auto-scaling. E aí eu vou inserir aqui as informações em relação à senha do meu usuário administrador. Lembrem dessa senha que a gente vai utilizar ela muitas vezes ao longo do lab. Então, deixa anotado do lado aí, no notepad à parte, que a gente vai utilizar aí, tá? Não vou alterar aqui as informações em relação à parte de acesso de segurança, vou deixar como está. E, por fim, eu vou marcar essa caixinha de License Included. E clico em Create. Ok? A gente vai ser redirecionado para uma telinha aqui com os detalhes em relação à instância de autônomos que a gente está criando. E a partir do momento em que esse íconezão aqui em amarelo fique em verde, a gente já vai poder trabalhar, tá? Então, ele vai iniciar o processo de provisionamento, ele cerca de 2 minutinhos, depois ele já está disponível para a gente poder trabalhar, para a gente poder começar a utilizar os serviços aqui. Tudo bem? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Não conseguiu incluir o compartment. Tá, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Aqui, no caso, para quem está trabalhando com o Autonomous Database Tools, quando você clica no botão de Launch, deixa eu voltar aqui para My Reservations. Quando você clica aqui no botão de Launch Workshop, ele aparece para você aqui o nome de compartment aqui embaixo. Não, eu não desmarquei o auto-scaling, tá, o Marcel? Beleza. Então, aparece para você, né, Fábio? Legal. Agora foi. Então, você conseguiu achar aí o compartment. Foi? Ah, tá. Você não conseguiu incluí-lo. Então, você pode dar seleciona o nome do compartment que está aqui, tá? Eu vou voltar aqui na minha telinha de provisionamento do Autonomous. No caso aqui, o meu já até provisionou. Vou vir aqui no campo de compartment e vou pesquisar por esse nome. Pesquisando, você seleciona, né? Já vai estar marcado aqui no caso. Ah, não existe? Hum, hum, entendi.
Você já chegou a dar um reload aí na sua página? Você já deu já recarregou? Como eu não cheguei a fazer esse lab, talvez aqui a gente até tenha permissão de criar sem ter que selecionar um compartment, tá? Mas primeiro, dá um reload, ver se depois de recarregar a página ele aparece. Se ele não aparece, quando ele não aparece, você tem uma mensagem assim de não autorizado ou ele não aparece nada? Está não autorizado. E aí, pesquisando aqui de novo, depois você recarregou, ele não aparece o compartment para você. Você chegou a expandir aqui esse subcompartment chamado... Ah, o reload funcionou. Legal. Então, agora é só seguir os passos para provisionar. Então, clica ali em Create Autonomous Database, insere as informações e aí a gente segue, tá? Bom, provisionamos o Autonomous Database para a gente poder trabalhar. Mas o que é o Autonomous Database? O que é isso? Por que a gente está provisionando ele? Então, eu vou explicar para vocês o que é o Autonomous Database, mais especificamente na figura do Data Warehouse. Bom, primeiro, o Autonomous Database ele é o resultado ali de anos da Oracle, 20 anos da Oracle em pesquisa e desenvolvimento em relação a software, né, ao SGBD em si, ao banco de dados, né, a licença do banco de dados, serviço de banco de dados. E ao longo desses 20 anos, a Oracle ela sempre teve ali em busca de adicionar maior capacidade autônoma a cada um das versões de banco que eram apresentadas ou que eram desenvolvidas. Então, ele sempre foi adicionando ali funções automáticas para que o banco ele tivesse capacidade de assumir algumas funções e liberando ali as pessoas que lidam com os dados, o DBA, as pessoas que administram o ambiente de dados, a eles estarem, de fato, preocupados com os dados em si e não só em relação a ficar dando sustentação, trabalhando ali na manutenção do SGBD, na manutenção do serviço de banco de dados. E além da questão do desenvolvimento, da pesquisa em relação ao serviço de banco de dados, a Oracle também ela passou ali por um grande período, 15 anos de pesquisa e desenvolvimento em relação a hardware, para que esse hardware ele tenha um poder de processamento super avançado, para que ele consiga ali ser de fato a infraestrutura ideal para a execução de cargas de trabalho de bancos de dados. E com isso, nasceu o Autonomous Database. Então, o Autonomous Database ele é o resultado do que a Oracle ela tem de melhor em relação à infraestrutura para banco de dados, na figura de um Exadata. Então, o resultado ali o resultado dessa pesquisa e desenvolvimento de 15 anos é o Exadata Cloud Service, que é a infraestrutura voltada para a execução dessas cargas de trabalho, somado à licença ali do banco de dados Oracle, mais uma camada de operação, ou seja, uma camada dentro dos data centers da Oracle que vai automatizar diversas tarefas do dia a dia, que são manuais, que são repetitivas, que na maioria das vezes são chatas também de ficar executando, a gente perde muito tempo em dar sustentação ao ambiente e se preocupa de menos em lidar com os dados, manipular, explorar o que os dados têm. Então, somando-se essas três capacidades, esses três serviços, nasce o Autonomous Database. O Autonomous Database ele tem ali várias características que
né, combinadas com essa infraestrutura, com esse serviço de SGBD e com essa capacidade de automação dentro dos data centers Oracle, vai tornar ele um ambiente fácil de iniciar. Vocês viram aqui quais foram as informações que a gente teve que passar para provisionar o ambiente, e a partir disso a nuvem Oracle ela assume todas as tarefas de provisionamento em relação ao banco, tá? E aí dentro de 2, 3 minutos ele já está pronto para a gente poder trabalhar, e imagino que a maioria das instâncias que vocês criaram, que a maioria de vocês já tenha a instância disponível pronto para consumo ali, ela já está pronta para uso, tá? Bom, escalável, então a gente pode trabalhar ali desde um projeto que seja muito pequeno, algo pontual, como o que a gente está fazendo agora, que vai ser fazer uma análise ali de um conjunto de dados pequeno, nascendo ali como algo mais departamental, ou até mesmo ele crescer até virar, de fato, o ambiente de dados da companhia como um todo. Tá? Ele é rápido, então a gente tem ali diversas features, diversas facilidades que existem dentro do Exadata nativamente, para fazer indexação, para fazer ali o compression. Então, ele vai ler, processar, consumir esses dados, essas informações que a gente tem aqui de uma maneira rápida. Ele é seguro, então todos os dados que estão armazenados nele são criptografados. O acesso a essas instâncias de banco de dados, eles são baseados em políticas. Ele vai fazer o backup automaticamente, ele vai aplicar ali os patches de atualização automaticamente, a gente não precisa se preocupar. Ele vai fazer o tuning desse ambiente sozinho, então conforme a gente vai executando as consultas, vai executando ali as nossas cargas de trabalho, ele vai fazer o tuning dessas consultas para a gente. E ele também suporta a alta concorrência. Então, seja ali um ambiente que a gente tem um volume muito grande de usuários acessando ao mesmo tempo, ou até mesmo ali cargas de trabalho que demandam uma concorrência muito grande, ele vai conseguir lidar e manipular muito bem isso. E a gente pode reduzir custos, por quê? O Autonomous ele tem uma característica, e aí um de vocês até me perguntou, você desmarcou a caixinha do auto-scaling? Que é esse recurso de auto-scaling. Então, eu não preciso dimensionar esse ambiente para ele trabalhar no pico. Eu posso dimensionar ele para trabalhar na média. E aí, conforme eu tenha execuções que exijam um maior poder de processamento, ele tem a capacidade de aumentar esse poder de processamento dele automaticamente, em até 3 vezes. Então, aqui para esse lab, a gente provisionou um core de CPU. Então, a gente tem um core físico de CPU disponível para a gente trabalhar. Mas, se a gente tiver ali uma demanda que exige um poder maior que isso, ele vai poder crescer isso em até 3 vezes, automaticamente, sozinho. Então, ele vai poder chegar até 3 cores de CPU. Terminou de executar aquela carga de trabalho, ele volta para um core de CPU que a gente tinha originalmente. Além disso, a gente também pode desligar o serviço quando a gente não está utilizando. E aí não gera custo em relação ao processamento. E além disso, ele tem ali uma camada, que aí é até o porquê que a gente está aqui hoje falando em relação a esse serviço, ele tem uma camada para que a gente desenvolva ali modelos de aprendizagem de máquina diretamente no banco, ou seja, os algoritmos de machine learning, eles já estão embarcados no banco, e é só a gente desenvolver o modelo e consumir esses algoritmos aqui através de um recurso chamado Oracle Machine Learning, ok? E o Autonomous Database ele está disponível ali em 4 tipos, né? Ele distribuído para 4 tipos de workload: o Autonomous Data Warehouse, que é o que a gente está trabalhando, o Autonomous voltado para transações, né? O Transaction Processing, e o Autonomous voltado ali para manipular documentos JSON, a figura mais ali de um NoSQL. E também o Autonomous Apex, que é para a gente desenvolver ali aplicativos diretamente no banco, que a gente chama de low code. Então, eu não tenho uma complexidade grande em relação à codificação e scriptação,
para desenvolver um aplicativo. Eu posso, por exemplo, construir um aplicativo aqui a partir de uma planilha, a partir ali de um arquivo que eu tenha local, tá? E aí, a gente vai trabalhar hoje com o Autonomous Data Warehouse, que é ali o modelo de carga de trabalho otimizado para consultas, que normalmente a gente usa ali para construir modelos mesmo, tá? Perfeito. Com isso, a gente fecha aqui o Lab 1. E aí, aqui a gente já tem o Autonomous provisionado, o Autonomous pronto para a gente poder começar a trabalhar, o Autonomous pronto para a gente consumir. Alguém não conseguiu provisionar o banco? Imagino Só que não, escrever ninguém aí no levantou a mão. Q&A, pessoal, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Ou provisionou o banco, mas não entendeu por que a gente está provisionando o banco, ou está com alguma dúvida. Imagino que esteja tranquilo, ninguém levantou a mão, ninguém mandou nada no chat. Então, acho que está ok. Sendo assim, vamos seguir para o Lab 2, que é o Lab mais longo que eu diria aqui dessa sessão, tá? Então, vou vir aqui para o Lab 2. Deixa eu dar aqui um Read Mode. O tempo de criação do ambiente é simples em comparação com outras plataformas. Eu não sei se eu entendi a pergunta. O tempo de criação do ambiente é simples em comparação com outras plataformas? Bom, vamos lá. Depende, você fala de outras plataformas. Tá aí, você manda aqui para o Paulo as informações para ele poder acompanhar o lab, por favor? Mando sim. No caso, a sua pergunta é em relação a outros ambientes comparados a outras nuvens ou outros serviços dentro da nuvem Oracle ou comparando até mesmo com o ambiente on-premises? Comparado a Azure? Olha, eu não sei quanto tempo, por exemplo, um banco de dados, o SQL Warehouse da Azure, ele leva para provisionar, tá? Eu nunca cheguei a provisionar ele. O nosso leva 2 minutos, em média, para estar pronto, e aí a gente passa ali poucas informações em relação ao que a gente precisa provisionar, e a partir daí ele assume essas tarefas. Quanto tempo leva o da Azure, ou qual é a complexidade em relação ao provisionamento do ambiente de um SQL Warehouse, eu não sei te dizer, tá? Mas é algo que a gente pode te passar informações depois, eu acredito que tem até benchmarks comparando isso. Ok? Bom. Beleza. Vou marcar isso aqui como respondido. O Paulo, ele já recebeu ali o material. Perfeito. Vamos seguir agora para o Lab 2. Isso aqui a gente já passou, né? Que foram as mensagens ali iniciais. Antes de a gente entrar, de fato, no Lab propriamente dito, eu gostaria de explicar um pouco para vocês o que é o Oracle Machine Learning. Então, como eu comentei, o Oracle Machine Learning é um recurso que está embarcado no Autonomous Database. Todas as instâncias de Autonomous Database que a gente provisione, ele já vem com esse recurso embarcado para a gente poder consumir, para a gente poder trabalhar, ok? Então, o que é o Oracle Machine Learning? O Oracle Machine Learning, ele é um ambiente ali baseado em notebooks Zeppelin, não sei se vocês já tiveram ali experiência em trabalhar com notebook Zeppelin, mas caso vocês já tenham trabalhado ali, por exemplo, com notebooks Jupyter, é uma experiência bem semelhante, tá? E a partir dele, a gente consegue trabalhar e desenvolver ali algoritmos de aprendizagem de máquina, seja
utilizando linguagem SQL, seja utilizando linguagem R, seja utilizando linguagem Python. E o que a gente vai utilizar hoje nesse lab é o Python, tá? Então, vai ser o que a gente chama ali de OML, que é Oracle Machine Learning for Python. O Gabriel, ele levantou a mão. Gabriel, você tem alguma dúvida? Tá, baixou a mão. Legal. Bom, e aí o que o OML, o Oracle Machine Learning, ele faz, né? Então, a intenção dele, normalmente a gente, quando tem um ambiente de desenvolvimento de aprendizagem de máquina, o que a gente faz? A gente gera uma amostra dos dados, então a gente acessa ali o banco, gera um arquivo CSV, exporta isso para uma máquina externa, seja ali uma máquina que esteja ali rodando um JupyterLab, ou algum outro tipo de ambiente, um Anaconda, vou trabalhar isso com Spider, enfim. E a partir dali a gente começa a desenvolver os modelos utilizando ali algum algoritmo da nossa preferência de acordo com o objetivo que a gente tenha, de acordo com a análise que a gente queira construir, com a análise que a gente queira desenvolver. Tá? Então, esse é o fluxo normalmente comum em relação aos dados. Então, eu movo os dados para onde o algoritmo está para que eu desenvolva o modelo. A ideia do OML é o contrário, eu movimentar os algoritmos para onde os dados estão. Muito mais fácil movimentar o algoritmo do que eu ter que movimentar uma massa de dados inteira, eu ter que ter uma outra área de um outro ambiente com poder de processamento considerável para treinar aquele modelo. Que eu tenha ali, de fato, uma camada de segurança inferior. Eu vou mostrar quais são as libs, tá, Bruno? Quais são as libs que a gente vai poder trabalhar. Tá? E ele já conta ali, dentro desse ambiente, então, quais são os algoritmos que eu tenho disponíveis? Eu tenho ali mais de 30 algoritmos disponíveis para a gente poder trabalhar dentro desse ambiente. E qual que é um ponto bem interessante? A partir do momento que eu treinei ali o meu modelo atingiu ali a maturidade que eu queira, eu publico esse modelo ele já está pronto para consumo, ele já está pronto para uso, porque ele já está direto no banco, ele já está direto onde os dados estão. Então, o ML ele tem ali algumas características, né? Então, trazendo mais para o mundo de Python, que é o que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai poder utilizar a sintaxe que a gente está habituado a trabalhar com Python diretamente aqui no banco, e aí o banco ele se preocupa em fazer ali qual seja a transformação necessária ou a conversão de Python para SQL. Então, a gente não precisa construir ou trabalhar SQL aqui dentro. A gente pode trabalhar diretamente com Python e o banco ele faz essa conversão. Tá? O Max perguntou, o ML está disponível também para uso do ADW quando o banco é always free? Os modelos também são disponíveis para contas free tier? Sim, todas as instâncias de autônomos eles têm ali o recurso de OML embarcado. Claro, você tem uma limitação em relação quando você está trabalhando com bancos na figura de Always Free, que é em relação à capacidade de processamento, né? Se eu não me engano, o Always Free ele é até 20 GB. Eu não lembro se é meio core de CPU ou se é só um core de CPU, tá? Mas ele tem ali a área para você poder trabalhar. Bom, e aí a partir do ML a gente consegue ali trabalhar, desenvolver esses modelos seguindo ali a sintaxe Python que a gente está habituado a trabalhar em outros ambientes, tá? Opa, deixa eu ver, passou? Além disso, o OML ele tem um recurso chamado Automatic Data Preparation, ou dentro ali, quando a gente for scriptar, a gente chama de AutoPrep. O que é o Automatic Data Preparation? De acordo com o algoritmo que a gente vai trabalhar, normalmente o algoritmo ele demanda algum tipo de tratamento dos dados, seja ali
eu lidar com dados que estejam faltantes, seja eu fazer algum tipo de normalização, se eu tiver ali dados que variem, tem ali um range, né, muito grande, então se eu tiver um dado que está variando entre 0 e 200, tem modelos que ele vai estar mais peso aos valores que sejam maiores. Trabalhar ali também com outliers, então dados que estão fugindo da curva, e esses outliers ele pode dar trazer algum tipo de viés para o modelo que a gente esteja desenvolvendo e depois esse modelo ele não atender aquilo que a gente está esperando. Então, muitas vezes a gente precisa fazer algum tipo de tratamento em relação aos dados de acordo com o modelo que a gente está utilizando. O Automatic Data Preparation, a partir do momento que a gente seleciona qual é o algoritmo que a gente quer utilizar, ele já vai fazer esse tipo de tratamento. Então, ele vai fazer a normalização, ele vai colocar os dados variando apenas entre 0 e 1, ele vai fazer algum tipo de binarização em relação aos conjuntos de dados ali, se eu quiser fazer, trabalhar com agrupamento, ele vai lidar ali com dados que estejam faltantes, se esses dados eles forem dados ali numéricos, ele vai substituir pela média, ou se esses dados forem dados categóricos, ele vai substituir pela moda, e também ele vai lidar ali com os outliers, então ele pode remover os outliers que gerem ali um desvio grande em relação ao modelo. Tudo isso de maneira automática, a gente não precisa se preocupar. Eu não quero utilizar Automatic Data Preparation, eu quero eu mesmo fazer a modelagem em relação aos dados, eu quero tratar eles da maneira que eu achar mais interessante. Não tem problema, a gente passa um parâmetro ali, desliga, no momento que a gente está construindo ou selecionando o modelo, a gente passa um parâmetro desativando esse recurso do Automatic Data Preparation, e a partir daí a gente modela os dados da maneira que a gente achar mais interessante, ok? Além disso, o OML, né, o Oracle Machine Learning, ele conta com o recurso de AutoML. O que é isso? Ele vai trabalhar para a gente ali, ele vai fazer a busca do melhor algoritmo de acordo com o conjunto de dados que a gente esteja trabalhando. Então, eu quero fazer uma classificação. Dentre os algoritmos de classificação, qual que é o algoritmo que performa melhor em relação a esse conjunto de dados? Ele vai identificar isso automaticamente e a gente não precisa ficar fazendo uma busca exaustiva. Então, primeiro eu vou fazer um decision tree, depois eu vou fazer um random forest, agora eu vou fazer uma rede neural para ver como é que funciona. Não, ele testa isso para a gente automaticamente, tá? Eu não preciso ir desenvolvendo vários modelos até chegar no modelo que eu considere ali o modelo ótimo ou o modelo mais preciso em relação aos dados que eu esteja trabalhando. Além disso, ele lida com os atributos. Então, se eu tiver um conjunto de dados ali que eu tenha muitos atributos que não tem informação relevante nenhuma, dependendo do algoritmo que a gente está trabalhando, isso pode impactar na aprendizagem do modelo. Então, ele vai fazer uma identificação de fato das variáveis, dos atributos, das colunas, que de fato influenciam na construção do modelo, influenciam ali no sentido de fato que sejam variáveis de fato preditoras ou variáveis classificadoras, e a partir daí ele vai selecionar quais são essas variáveis, esses atributos para a gente poder trabalhar e vai fazer uma redução em relação ao nosso conjunto de dados. E também ele vai fazer o auto-tuning. O que é o auto-tuning? Normalmente, quando a gente está construindo ali os modelos ele tem ali os hiperparâmetros. Então, eu posso passar ali qual que é o número de árvores, eu posso passar qual que é o tipo de aprendizagem se eu estiver trabalhando, o tipo de otimizador se eu estiver trabalhando numa rede neural. Eu quero trabalhar com SGD, eu quero trabalhar com ADA. Então, eu vou passando diferentes hiperparâmetros buscando ali otimizar o modelo ou melhorar o modelo. Isso também é uma busca exaustiva. A gente pode também fazer isso via grid search, a gente pode fazer isso utilizando ali otimização bayesiana, mas também exige tempo, exige poder de processamento. E ele vai fazer isso de uma maneira automática para a gente, ele vai testar ali. Isso é uma jornada, tá? A partir do momento que eu seleciono qual que é o melhor algoritmo, depois eu seleciono ali quais são, de fato, os atributos relevantes, e por fim, eu vou selecionar ali quais são os hiperparâmetros que
otimizam ao máximo aquele modelo, sem que o meu modelo ele entre em overfitting ou underfitting. E aí eu tenho aqui quais são os algoritmos disponíveis para a gente poder trabalhar. Então, tenho aqui uma gama grande de algoritmos. Esses algoritmos que estão marcados com asterisco são algoritmos ou que são exclusivos para a gente trabalhar utilizando SQL, tá? Ou são algoritmos que vão estar disponíveis a partir da versão 21 que está para sair nos próximos meses, tá? Mas para a parte de classificação, a gente tem todos esses outros algoritmos aqui disponíveis para a gente trabalhar com Python, clusterização, enfim. A gente tem uma gama grande de algoritmos disponíveis para a gente poder trabalhar, ok? Bom, o Bruno ele me perguntou, o ML é aberto para trabalharmos com libs de comunidade? Não. O ML ele conta com um conjunto de bibliotecas já nativo, que são essas daqui. Tá? Vocês estão vendo aqui. Então, ele tem essas bibliotecas aqui. Hoje, a gente não pode instalar bibliotecas à parte, mas acredito que no futuro a gente tem esse tipo de recurso, não é algo confirmado, mas é algo que é interessante a gente poder instalar, por exemplo, ali um Seaborn. Eu quero instalar um Seaborn aqui, eu não tenho um Seaborn. Mas ele já tem ali as principais bibliotecas para a gente poder trabalhar na exploração e no desenvolvimento do modelo, fora as bibliotecas, fora os algoritmos aqui que existem dentro do OML, tá? Eu preciso trabalhar com bibliotecas de comunidade, eu quero usar PyTorch, eu quero usar TensorFlow, eu quero usar outras bibliotecas de mercado. A gente tem um outro serviço chamado Oracle Data Science, que esse a gente consegue trabalhar ali de fato com qualquer tipo de biblioteca, tá? Então a gente tem dois serviços que a gente pode caminhar aqui, ou o AML, que é uma plataforma nativa dentro do banco, ou o Oracle Data Science, que aí ele é um serviço independente. Ele não está atrelado a um banco em si, a gente pode trabalhar ali com qualquer biblioteca que a gente necessite. Tá bom, Bruno? José Bruno. Maravilha. Bom, expliquei um pouquinho para vocês em relação a como é que funciona o OML. Agora vamos para a prática. Então, vamos trabalhar aqui com o OML. O primeiro passo a gente precisa fazer a carga desses dados. Eu passei um conjunto de dados no material para vocês, a gente precisa subir esse conjunto de dados aqui para o Autonomous Database. Como é que a gente sobe? Bom, a gente estava lá na telinha de detalhes do Autonomous Database. Aqui a gente vai selecionar a aba Tools e a partir daqui a gente vai selecionar o OML User Administrator. O que é isso? A gente vai criar o usuário que a gente vai trabalhar com o OML. Tá? A partir disso, ele vai pedir para a gente inserir as informações ali do usuário administrador do banco. Então, lembra, no momento em que a gente provisionou o Autonomous, teve uma área lá que a gente colocou a senha do usuário admin. São essas informações que a gente tem que colocar aqui. Então, o nome do usuário é o usuário admin e a senha. A partir daí, a gente vai cair nessa tela. Essa tela ele vai listar todos os usuários que existem dentro do ambiente de Machine Learning. E a gente clica no botão Criar. Então, vamos lá. Vou fazer junto com vocês. A gente está nessa telinha aqui do Autonomous. Então, vou clicar aqui em Tools. Vou vir em Oracle ML User Administration. Clico aqui nesse botão. Ele vai abrir uma outra abinha para a gente. A partir daqui, eu insiro admin e coloco a senha do usuário admin. Lembra? A senha que a gente colocou ali no momento que a gente estava provisionando o Autonomous. Clico em acessar. Perfeito. A partir daqui eu tenho uma tela semelhante a essa. Tá? Clico em criar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inserir as informações ali, o username desse usuário. Eu recomendo que vocês criem esse usuário com o nome de OML, tudo bem? Por que OML? Porque lá no notebook a gente está utilizando as informações considerando que o usuário é um OML. A gente pode trocar? Pode criar outro usuário? Sim.
Pode ser o usuário da sua preferência, mas a gente vai ter que depois editar isso lá dentro do notebook, ok? Pelo menos nas primeiras linhas do notebook. Inserir ali o endereço de e-mail. E, por fim, inserir a senha. Aqui, eu vou pedir para vocês desmarcarem essa caixinha. Tem uma caixinha aqui que gera detalhes de senha, de conta por e-mail para o usuário. Desmarca ela. O usuário é admin. Se você não lembra a senha... não lembro a senha que eu coloquei nesse usuário. O usuário é sempre admin, tá? É o primeiro que vem. Não lembro qual que é a senha. Eu tenho aqui a opção de Administrator Password. E aí eu clico aqui, e aí eu gero uma senha nova. Tá? Esqueci qual que é a senha. Venho aqui, nesse botãozinho de More Actions, procuro pela opção de Administrator Password, e aí eu gero a senha nova. Ok? Bom, aí eu vou pedir para vocês desmarcarem essa caixa e inserir uma senha aqui, que vocês queiram. Pode ser a mesma senha que vocês criaram para o usuário admin. Como isso aqui é um lab, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, eu vou fazer o mesmo. Então, o nome do meu usuário eu vou colocar como OML. Um e-mail, aqui eu vou criar um e-mail genérico, como eu não vou mandar nada para o meu e-mail. Eu não vou criar um e-mail real. Desmarco a caixa, ok? Então, vou desmarcar essa caixinha e vou inserir aqui a senha diretamente. Então, vem Oracle. O nome do usuário veio como admin e disable. Você diz onde? Deixa eu dar um cancelar aqui. Vamos lá. A partir do momento que a gente conseguiu acessar, você vai ter uma telinha assim com os usuários. O único usuário que existe dentro desse ambiente é o admin, tá? Mas o que acontece? O usuário admin, ele de fato ele é um usuário administrador. A gente não pode criar notebooks, desenvolver modelos com esse usuário. Então, a gente precisa criar um usuário novo. Então, a gente clica aqui em criar e ali insere as informações desse usuário, tá? Então, vou colocar aqui. E aí eu insiro a senha. Feito isso, eu clico aqui no botão criar. E a partir disso, ele vai voltar para essa tela inicial. E aí agora a gente vai ter dois usuários aqui. O primeiro usuário admin, e aí a gente tem a atribuição dele, administrador do sistema. E o segundo usuário, que é o ML, que ele vai ter ali o perfil de desenvolvedor. Então, esse usuário que a gente acabou de criar, esse sim vai conseguir trabalhar com os notebooks, esse sim a gente vai conseguir desenvolver os modelos, tá? Perfeito. Todo mundo conseguiu criar o usuário? Show de bola. Maravilha. Qual que é o próximo passo agora? Bom, a gente já criou o usuário. A gente precisa carregar aqui os dados para esse ambiente para que esse usuário consuma, tá? Então, a gente vai voltar lá na telinha de detalhes do workshop, do Autônomos, que está aberto aí na outra aba no browser de vocês. A gente vai clicar na opção Tools, na aba Tools, e depois vai clicar no botão Database Actions. Ele vai abrir uma aba nova para a gente coloca aqui usuário admin. Por que usuário admin? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, de fato, passar algumas permissões para o usuário OML que a gente acabou de criar. Quem passa isso é o usuário administrador do ambiente. Então, vou inserir ali o nome do
o nome de usuário como admin, clicar em próximo e depois inserir a senha de acesso do usuário admin. E aí a gente vai cair numa telinha semelhante a essa daqui. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui na outra aba, em que eu tenho os detalhes do Autônomos. Aqui eu já estou na aba Tools, então é só clicar aqui nessa primeira opção de Database Actions. Ele vai abrir uma outra abinha para mim. Deixa eu dar um reload aqui, que ele carregou errado. Aqui. Aí eu seleciono a opção, insiro aqui o usuário como admin, clico em próximo, insiro a senha do usuário administrador, clico acessar. Não vou salvar essa senha. E aí a gente caiu aqui nessa telinha do Database Actions. Aqui no Database Actions, a gente pode fazer várias tarefas de administração em relação ao ambiente de dados. Então, fazer uma carga de dados, atribuir ali alguma permissão a algum usuário, ver o catálogo de dados. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes em relação ao Database Actions. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar aqui a opção, na parte de administração, a gente vai clicar aqui em usuários do banco de dados. A gente vai na barra de busca pesquisar pelo usuário OML que a gente criou e clicar no botão ali, naqueles 3 pontinhos, né, no menu de ação e clicar em editar. Aí ele vai abrir uma caixinha parecida com essa daqui. Então, eu venho aqui em administração. Eu vou ter outros usuários aqui, que eu não preciso nem pesquisar pela barra de busca, porque já está fácil, mas eu vou pesquisar aqui só para vocês verem. Clico aqui nesse Action Menu e clico no botão editar. Ele vai abrir uma outra caixinha de diálogo aqui, tá? O que a gente vai fazer nessa caixinha de diálogo? Primeiro, a gente vai marcar que esse usuário ele pode ter acesso web. Então, eu vou ter essa caixinha, esse slidezinho, esse botãozinho aqui, a gente ativa o acesso ao web. E depois, eu vou dizer que esse usuário, ele tem ali cota de uso na Tablespace Data ilimitado. Então, unlimited aqui nessa caixinha. E, por fim, eu vou clicar em aplicar alterações. Então, vamos lá. Eu quero que ele tenha acesso ao web e eu quero que a cota de uso da Tablespace Data seja unlimited. E aplico as alterações. Perfeito. Feito isso, a gente vai se deslogar do sistema e vai se logar agora como usuário OML. Tá? Todo mundo chegou nessa parte? Beleza. Então, agora eu vou clicar aqui em cima, né, nesse botãozinho onde está a figura humana escrito admin, e vou sair do sistema. Clico aqui de volta. Quando você clicou em aplicar alterações... Não, funcionou, tá, Gabriel? Funcionou. Funcionou sim. Ele dá um erro ali, mas é de outra coisa, não é em relação a aplicar as alterações. Ele aplicou, tá? Perfeito. Aí eu clico aqui em acessar de novo o ambiente. Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar com o usuário OML que a gente criou. Clico em próximo. Insiro ali as informações de senha. Acessar. Perfeito. A gente voltou na mesma telinha que a gente estava antes, só que agora com o usuário OML. Tá? E aí o próximo passo é a gente fazer a carga de dados. Então, a gente está nessa telinha, a gente vai vir em ferramentas de dados e vai clicar no botão carga de dados. Feito isso, a gente vai selecionar que quer fazer a carga de um arquivo local, que é o CSV, que está no zip que vocês baixaram, e depois
vamos clicar aqui em próximo. Então, vamos lá. Vou vir aqui em carga de dados. Aí, eu já estou com a opção de arquivo local aqui marcado. E clico em próximo. Ele vai cair numa telinha semelhante a essa. E a partir daí, a gente pode clicar e arrastar aquele CSV ou selecionar o arquivo aqui. O Fábio não conseguiu baixar o link. Você manda de novo aqui ou... Deixa eu só testar para ver se eu consigo baixar ele rapidinho. Mando sim. Deixa eu só ver se eu tô baixando, se está baixando. Ó, eu estou conseguindo baixar. Você consegue tentar de novo, Fábio? Bom, deixa eu fechar essa aba. Então, aqui a gente vai selecionar então, o arquivo zip. E vou selecionar aqui o arquivo CSV FIFA Players. Ele vai fazer uma leitura desses dados e vai aparecer aqui para a gente, tá? Então, é um arquivo de 9 MB, um CSV de 9 MB. Para um CSV, assim, para um laboratório até um arquivo considerável, né, de tamanho. E a partir disso, a gente clica nesse botãozinho aqui de play. E ele vai perguntar para a gente, você quer mesmo, de fato, fazer a carga desse objeto de dados? Ou desse conjunto de dados no ambiente? Sim, eu quero. Ele vai rodar o scriptzinho, isso aqui deve levar mais ou menos 30 segundos para ele fazer a carga desse arquivo. Então, eu vou clicar aqui em play. Ele vai perguntar se eu quero mesmo, eu vou executar, e ele vai começar a fazer a carga. Tá. Deixa eu ver como é que eu posso passar isso aqui para o Fábio. Parece esse erro. Not authenticated message par does not exist. Não sei se tem outro meio fácil aqui para eu mandar o zip para você. Tá bom. O pessoal vai te mandar, tá, Fábio? O arquivo. Legal. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? O Gabriel, ele tava com a dúvida, pô, eu apliquei as alterações, mas deu um erro, talvez não tenha salvado essa parte do Unlimited. Para você, deu algum erro agora na carga dos dados? Não. Beleza. Então, todo mundo conseguiu fazer a carga aqui, né? Maravilha. Então, a gente já fez a carga dos dados, a gente já pode, de fato, começar a trabalhar. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, aqui a gente concluiu a parte B do Lab. Então, vamos agora, de fato, para a parte C, que é carregar o notebook e explorar o notebook, tá? Então, eu vou voltar na aba em que eu tenho ali os detalhes, as informações em relação ao autônomos. Vou clicar no botão Service Console. Opa, saiu da tela cheia, deixa eu voltar para a tela cheia. Ele vai abrir uma nova aba para a gente, tá? Nessa nova aba, a gente vai selecionar aqui no canto esquerdo a opção de desenvolvimento e depois a opção de notebooks do Oracle Machine Learning. A gente se autentica nesse ambiente utilizando o usuário OML que a gente criou e a partir daí a gente vai estar numa tela parecida com essa daqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, está aqui a tela de detalhes do Autônomos.
eu venho em Service Console. Aí no canto esquerdo aqui eu vou ter a opção de desenvolvimento. E aí eu procuro aqui, ó, Notebooks do Oracle Machine Learning. Ele vai dar uma telinha parecida com essa daqui. E a partir daí eu insiro o usuário OML e a senha que a gente criou. Beleza. Esse aqui é o ambiente do Oracle Machine Learning. Ah, deu invalid login com o ML? Claras. Tá, peraí. Vamos lá. Beleza. A gente clica aqui em Service Console, tá? Selecionei a opção Service Console. Eu venho no canto esquerdo, seleciono Desenvolvimento, e aí eu desço até a opção de Notebooks do Oracle Machine Learning, ok? E aí aqui a gente já consegue, ele vai pedir para a gente se autenticar, e a gente vai cair nessa telinha. Deu erro de usuário inválido para o AML. Eu imagino que seja a senha desse usuário. Então, talvez você, Clara, talvez você tenha aí aberto ainda numa outra aba no seu browser, aqui a parte de administração dos usuários de OML. Se você não tiver com ele aberto, aqui na telinha de detalhes, você pode clicar aqui em Tools e descer até a opção de Oracle ML Users Administration. Deixa eu só fechar essa outra aqui para não ficar com duas. Aí eu clico aqui no usuário de OML que você criou, e aí a gente pode redefinir a senha dele aqui, tá? Não esquece, não sei se você desmarcou essa caixinha aqui. Desmarca essa caixinha e aí você insere a senha. Maravilha. Então, agora a gente está no ambiente do Oracle ML, então aqui a gente pode começar a desenvolver, a gente pode começar a trabalhar com os notebooks. Nessa tela de boas-vindas, a gente tem aqui primeiro alguns guias, então, de quais são os conceitos básicos para se trabalhar ali com Oracle Machine Learning, como é que a gente usa o recurso de AutoML, como é que a gente faz o deploy dos modelos, cria os notebooks, então, tem informações muito interessantes aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui em deploy dos modelos, ele vai carregar aqui uma outra página para a gente, indicando como é que funciona, tá? Além disso, eu tenho aqui embaixo um menu de ações rápidas. Então, seja para a gente criar a parte de AutoML, para a gente criar os modelos, para a gente criar ali um Scratchpad, executando ali como se fosse linhas individuais de um notebook. Então, ao invés de eu ter um notebook inteiro, no Scratchpad eu vou ter ali linha a linha. Vou ter a opção aqui de notebooks, jobs e exemplos. Exemplos é bem interessante. Deixa eu dar só um reload aqui na minha página. Exemplos é bem interessante porque eu vou ter aqui vários notebooks de exemplo ensinando de fato como a gente trabalha com OML para Python ou com OML para SQL. Então, tenho aqui vários exemplos. E o que a gente vai focar aqui hoje é no ML para Python. E aí a gente pode até selecionar um desses notebooks para se familiarizar. O Carlos perguntou, eu consigo trabalhar com qualquer biblioteca Python? Se não vier por padrão, eu consigo instalar? Nesse ambiente, a gente consegue trabalhar só com as bibliotecas que já vêm por padrão. Por quê? Essas bibliotecas, esses algoritmos, eles estão atrelados à instância do banco de dados. Então, a gente tem aqui essas bibliotecas disponíveis, tá? As principais para a gente poder trabalhar, então, NumPy, Matplotlib, Pandas, e também tem uma outra biblioteca chamada OML, que é uma biblioteca interna, em que ele vai ter ali todos os algoritmos daquela lista que eu mostrei para vocês embarcados para a gente poder trabalhar, tá?
eu tenho ali uma biblioteca muito específica, eu não consigo instalar nesse ambiente, não. Mas a gente tem um outro serviço chamado Oracle Data Science, que é inclusive o serviço que a gente vai apresentar no nosso próximo webinar, que que a gente consegue instalar e trabalhar com todas as bibliotecas que a gente precise, ok? Perfeito. Então, aqui eu só carreguei um notebook de exemplo para vocês, só para vocês verem que tem ali todos os passos de como a gente suporta ali, carrega as bibliotecas, como é que a gente se familiariza, explica aqui o que é o recurso de Transparent Layer. Então, ele vai, de fato, fazer uma introdução bem didática em relação a esse ambiente aqui, tá? Mas eu não quero mexer nisso agora. Então, eu vou voltar aqui para a opção de notebooks. Aqui em Notebooks, eu vou ter uma lista de todos os notebooks que a gente esteja trabalhando. Aqui, no caso, a gente não está trabalhando com nenhum, tá? Então, eu vou fazer a carga e eu vou selecionar aquele arquivo JSON OML for Py intro FIFA 19. Vou abrir ele aqui e ele já vai aparecer aqui na lista, ok? Então, deixa eu voltar aqui para a gente vai clicar ali em Notebooks, vai clicar em importar, vamos procurar pelo arquivo JSON ML for Py intro FIFA 19, e aí vamos clicar em fazer a carga, tá? Perfeito. Clico aqui em cima desse nome, né, do nome do título desse notebook, ele vai começar a fazer a carga do servidor desse notebook, e aí a gente pode ter N sessões de notebooks ativas aqui, e a partir disso, a gente começa a explorar esse conjunto de dados. Ele vai levar aqui 30 segundinhos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eu já vou ter aqui o conjunto de dados disponível para a gente poder trabalhar, tá? Esse é um notebook que ele leva, ao todo, mais ou menos 20 minutos para a gente executar tudo que está aqui, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês clicarem aqui nesse botãozinho de play, bem do lado do título do notebook, para a gente já executar todos os parágrafos, enquanto eu explico o que são, o que a gente está fazendo aqui, tá? É só para a gente já ter o resultado lá no final. Então, eu vou clicar aqui, ele vai pedir para eu executar todos os parágrafos, ele vai perguntar se eu quero executar todos os parágrafos, e aí eu dou um OK, tá? Maravilha. Bom, o que é esse notebook? O que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a intenção dele é apresentar como é que a gente pode trabalhar com o Oracle Machine Learning em Python, né, o OML4Py, utilizando ali os recursos, as bibliotecas internas dele. Para explorar esse recurso do ML4Py, eu escolhi aqui um conjunto de dados público, que ele está até disponível nesse linkzinho aqui no Kaggle, em que eu tenho ali informações de jogadores de um jogo de futebol chamado FIFA, na específica versão ali do FIFA 19, tá? É um conjunto de dados bem famoso, aqui no Kaggle ele tem mais de 3.000 downloads, e as pessoas, elas utilizam esse conjunto de dados aqui normalmente para fazer ou classificação ou regressão, tá? O que a gente vai fazer com esse conjunto de dados aqui? A nossa intenção aqui é fazer uma classificação. De acordo com as características do jogador, definir a que posição aquele jogador atua dentro do campo, tá? Então, a intenção é essa. A intenção desse notebook é fazer isso daqui, tá? Bom, aí aqui eu tenho uma apresentação de fato em relação ao que é o OML4Py. Então, o OML4Py vai permitir que a gente execute ali comandos Python diretamente no ambiente do banco de dados, tá? E a partir do momento que a gente desenvolveu, já treinou esse modelo está ok, está de acordo com as nossas expectativas, esse modelo ele já está pronto para consumo. A gente já pode ali aplicar diretamente nos dados que a gente tenha no banco. E aí, quais são os benefícios em relação a se trabalhar com o ML4Py? Primeiro, que
a gente não precisa conhecer ou saber SQL para trabalhar ou manipular ou explorar os dados aqui nesse ambiente. Né? Então, são ali consultas de fato Python para a gente começar a explorar. A gente consegue automatizar ali tarefas que são comuns em relação à parte de aprendizagem de máquina, então seja ali o tratamento dos dados, a exploração ou a busca exaustiva de qual que é o melhor modelo, quais são os melhores parâmetros para a gente poder trabalhar, a seleção ali de features em relação ao modelo que a gente vai trabalhar. A gente não perde tempo movimentando os dados, então os dados eles já estão lá dentro do banco, que no caso a gente fez uma carga, mas num cenário real, no mundo real, normalmente esses dados eles já estarão lá no banco, é só a gente acessar e consumir essas informações, e os dados eles já são criptografados por padrão, então eu tenho ali uma camada adicional em relação à segurança, quando a gente estiver atuando ali com dados que tenham algum grau de sensibilidade, esses dados já são criptografados, e para acessar, a gente tem ali que liberar o acesso dos usuários especificamente. E a gente usa o poder de processamento já nativo do banco. Então, o banco, a estrutura do banco de dados, a estrutura do banco de dados, ela é feita para processar dados, né? Faz total sentido. E aí a gente aproveita esse poder de processamento para treinar os modelos, tá? Então, primeiro passo, introdução à biblioteca OML. A biblioteca OML, eu diria que é o ponto principal aqui dentro desse ambiente para a gente poder trabalhar. Através dela, o que acontece? A gente cria um proxy Python para a gente poder manipular e poder consumir os dados que estão armazenados diretamente ali no banco de dados, tá? E aí eu destaquei algumas funções em relação a essa biblioteca OML, que é o OML Create, então, de fato, eu crio uma tabela no banco de dados a partir de um conjunto de dados que a gente construiu aqui no Python. Então, imagina que eu construí aqui um data frame e eu quero salvar esse data frame lá na tabela. Eu uso essa opção do OML Create. Eu tenho um OML Push, que eu vou fazer ali, eu vou enviar os dados que estão na memória, que a gente está manipulando como um Python, como um objeto Python para um objeto de banco de dados. Eu vou ter o ML-Sync. O ML-Sync ele vai atuar da seguinte forma. Eu vou conseguir sincronizar ou carregar tabelas, views que existem dentro do banco como um data frame aqui dentro desse ambiente. Então, o que está lá no banco vai virar um data frame aqui. E o ML Pool, ele vai criar um objeto local. Então, imagina que eu tenho uma tabela no banco de dados, eu carreguei essa tabela num data frame. E eu quero transformar esse objeto, esse data frame, em um array. Eu consigo fazer isso utilizando o MLPool, tá? E aí eu tenho mais uns detalhes aqui em relação a Transparency Layers. Então, o que é o Transparency Layers? É um conjunto de funções que é baseado aqui nessa biblioteca da OML que vai permitir que a gente consiga manipular e converter objetos Python em objetos de banco de dados e vice-versa. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou importando a biblioteca do OML e estou validando se eu estou com acesso ao ambiente de dados normal. Então, estou rodando aqui o oml.isConnected. Ele está me retornando true, então a gente está com acesso normal à instância do banco de dados. Em seguida, o que eu estou fazendo? E se vocês tiveram ali, se vocês criaram um usuário de OML com outro nome que não fosse OML, é aqui que a gente precisaria ajustar, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou criando um data frame, esse data frame, ele está buscando lá no banco de dados o usuário OML, no usuário OML, a tabela FIFA Players, tá? E a partir daqui, eu estou exibindo ali o head, ali as primeiras linhas desse data frame que a gente carregou aqui. Ele é um data frame que tem uma dimensionalidade muito grande, né? Eu tenho muitas colunas, se eu não me engano, são 88 colunas, e essas colunas aqui contêm as informações em relação ao conjunto de dados, tá? Ou ao jogador. Então, vou ter ali toda a descrição em relação ao jogador, se ele é destro, se ele é canhoto, a idade, qual que é o preço do passe desse jogador, quais são as habilidades em campo desse jogador.
E o que a gente vai tentar prever é, de fato, essa coluna aqui chamada position, que é a posição que ele atua dentro de campo. Por que eu selecionei esse conjunto de dados? Porque são um conjunto de dados com uma dimensionalidade muito grande e complexo da gente manipular. E eu quero ver até onde que o OML ele consegue tratar esses dados, manipular esses dados com o mínimo esforço nosso, tá? Perfeito. Aí aqui eu estou fazendo alguns ajustes só para não ficar aparecendo mensagens de warning, né, de alerta. Printei aqui quais são as características em relação a esse conjunto de dados. Então, a gente vai ver aqui que ele tem uma alta dimensionalidade, ele tem 89 colunas e 18.000 linhas. E como é que essas linhas, esses registros, eles estão ali disponíveis, ou distribuídos ao longo das posições. Então, eu vou ter posições aqui que são muito comuns, por exemplo, atacante, goleiro, zagueiro, e posições que são muito pouco comuns, que são, por exemplo, meia esquerda, e eu tenho aqui também algumas informações que não têm posição. Então, alguns jogadores que não têm posição definida, tá? E aqui eu vou fazer um filtrozinho bem simples, que é excluir todas as linhas em que eu não tenho uma posição definida, são 60 linhas. Então, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou excluindo as linhas que eu não tenho ali, que a minha posição é none, e eu estou excluindo algumas outras colunas que aqui, a princípio, elas não agregam nenhum tipo de informação. O que eu quero dizer com isso? O quão bem um jogador ele se sai jogando fora da sua posição. E aí eu tenho as outras posições que existem no campo, e ali eu vou ter as informações do quão bem esse jogador se sai atuando nessas outras posições. A princípio, para eu prever a posição desse jogador, essas colunas aqui elas só geram ruído. Então, é por isso que eu estou tirando. A partir daí, eu estou rodando aqui também um algoritmo de correlação para eu identificar ali, de acordo com as colunas, quais são as colunas que têm uma correlação alta, mas é só visualização mesmo, aqui eu não vou excluir ou selecionar nenhuma outra coluna, eu vou passar isso de fato para o OML fazer. Aí eu pergunto para vocês, rapidinho, tá aproveitando, quem executou aqui o notebook nessa linha aqui em que a gente faz a carga dos dados, deu algum erro, deu algum problema, porque vocês estão com algum usuário com nome diferente que não seja OML, ou correu tudo bem? Ah, tá. Ajustou o usuário depois e foi, deu tudo certo. Maravilha. Então, vamos começar de fato agora, a construir um modelo. E eu vou trabalhar aqui pela lei do esforço mínimo. Eu não vou tratar, eu não vou manipular esses dados, vou fazer uma manipulação avançada em relação a esses dados. Eu quero, com esforço mínimo, ver onde é que a gente chega. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou quebrando esse conjuntinho aqui em treino e teste. Muitas pessoas normalmente costumam ainda quebrar isso aqui em um terceiro conjunto, que seria o conjunto de validação, mas aqui eu vou trabalhar só com conjunto de treino e teste. E aqui eu estou dizendo que eu vou trabalhar com um algoritmo de árvore de decisão. Então, normalmente a gente passa ali os parâmetros do algoritmo, desse algoritmo como um dicionário. Então, aqui eu estou setando uma variável setting que está recebendo um dicionário vazio. E aqui eu estou chamando, de fato, o decision tree do OML. Então, aqui eu estou passando asterisco, asterisco settings, quer dizer que eu vou utilizar todas as configurações ou todos os hiperparâmetros padrões dele, eu não estou alterando. E a única coisa que eu estou alterando é em relação ao Automatic Data Prep, que eu não quero que ele faça Automatic Data Prep. Eu quero que ele pegue os dados da forma que os dados estão e treine o modelo. Tá? Beleza, coloquei aqui para ele treinar, ele treinou, ele vai trazer ali as informações, então qual que é o algoritmo que a gente está utilizando, quantos bins que ele quebrou, vou ter ali todas as informações e o prep alto aqui está como off. Tá? Se ele tivesse como on, ele faria ali os ajustes necessários no conjunto de dados para que uma árvore de decisão necessita para poder trabalhar. Tá? Aí eu avaliei o modelo, da forma que está um modelo ruim, ele está aqui com uma acurácia de 0,43, bem baixo.
E eu consigo também identificar ou explorar quais foram ali as principais variáveis ou os atributos de maiores importância aqui. E aqui eu já vejo, ó, por exemplo, capacidade de salto do goleiro é um cara que é uma coluna que tem influência muito grande. Eu consigo ver quais foram ali, de fato, ali a predição ou quais foram as colunas, as predições que ele realizou que eu tive ali uma probabilidade, então ele vai atribuir probabilidades a essas predições que a gente está fazendo, essas classificações que a gente está fazendo, e qual foi aquilo que ele previu, né, como classificação, e a posição. Então, tem uns 603 previsões que eram goleiro, e, de fato, a posição real dele era goleiro. Então, tem os 603. Aqui eu estou definindo aqui uma funçãozinha para poder fazer o plot de uma matriz de confusão para ter algo mais visual. Então, eu vou conseguir identificar bem o conjunto de dados, quanto que ele acertou em relação aqui ao conjunto de dados. Então, eu vejo que ele acertou muito para CB, ele acertou muito para goleiro e ele acertou muito para atacante. Então, ele acertou zagueiro, goleiro e atacante. Ele acertou muito. Dentro ainda daqueles 43% de score. Mas posições, as outras posições, ele errou bastante. Então, ficou muito distribuído isso daqui. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Rodei um Decision Tree com mínimo de esforço. Agora eu vou rodar um Random Forest. Então, vou seguir a mesma linha. Vou definir ali o Random Forest. Eu estou definindo aqui o prep alto como off. Eu estou definindo aqui, e aí eu estou testando o conjunto de dados. Aqui ele já melhorou, já foi para 0,53. E aí eu rodei aqui as mesmas análises que eu fiz ali para o Decision Tree. Então, eu exibi ali quais foram as colunas ali que ele conseguiu identificar melhor, e também como é que ficou agora essa matriz de confusão. Então, a gente vê que ele já conseguiu acertar outras coisas com maior frequência. Então, meio campo, ele conseguiu acertar, lateral direito, ele conseguiu acertar com mais frequência. E aí, agora, eu vou, de fato, esses dois modelos que a gente rodou com o prep alto desativado. Eu vou rodar, mais uma vez, o modelo de Random Forest, de floresta aleatória, agora ativando o autoprep para ver se eu tenho ali algum ganho, tá? Então, ele vai fazer ali esses tipos de transformações caso esse modelo necessite. Ok? Perfeito. Rodei. Não tive aqui grande mudança em relação a esse modelo. Então, a gente vai ver que o que a gente tinha aqui de Confusion Matrix está bem semelhante. E agora eu quero entrar no AutoML. Então, mais uma vez, eu não estou gastando muito esforço em relação ao conjunto de dados, eu não estou fazendo uma transformação, eu não estou tratando a desnormalização que existe nesses dados. Então, vou seguir agora com a parte do AutoML. O que é o AutoML? Eu tinha apresentado para vocês, ele fazer a seleção automática de qual que é o melhor algoritmo, ele fazer a seleção automática em relação a quais são os atributos importantes para a gente poder trabalhar e quais são ali os hiperparâmetros interessantes para a gente poder trabalhar aqui dentro desse ambiente. Então, ele vai fazer essas atividades aqui dentro. Então, eu vou carregar aqui a biblioteca do AutoML. A partir daqui, eu vou começar selecionando qual que é o melhor algoritmo. Ele classifica aqui quais são os melhores algoritmos. Nessa primeira análise que ele fez, ele classificou uma rede neural, né? Está como NN aqui, é um Neural Network, como o melhor algoritmo para a gente poder trabalhar, tá? A partir disso, eu vou selecionar quais são as variáveis. E esse conjunto de dados, ele tem uma dimensionalidade muito grande. Eu tenho muitos atributos aqui. Então, vou pedir para ele selecionar quais são os atributos de fato têm ali relevância para as análises que a gente está fazendo. E aqueles, eu vou printar quais são os atributos, e eu tenho aqui uma comparação, tá? Daquela primeira análise que a gente fez, a gente tinha 62 colunas ou 62 atributos. Ele automaticamente conseguiu reduzir isso para 43, reduziu bem a dimensionalidade em relação a esse conjunto, tá? A partir disso, eu vou pedir para ele selecionar quais são os hiperparâmetros. Então, ele vai testar ali
diferentes hiperparâmetros para a gente e vai apresentar para a gente aqui quais são os hiperparâmetros que ele selecionou. Tá? Então, tenho ali quais são, quantas camadas ocultas eu vou ter nessa rede, quantas interações, quantos nós eu vou ter por cada uma das camadas, qual vai ser ali o gradiente que a gente vai estar utilizando ali como regularizador, enfim. Ele vai selecionar ali quais são as informações e quais são os atributos que a gente está utilizando. A partir disso, eu vou fazer aqui o score, a avaliação desse modelo. Ele já aumentou para 0,59. Claro, não é a gente não vai ficar famoso por atingir 0,59 de acurácia nesse modelo, tá? Mas aqui eu estou trabalhando com a lei do mínimo esforço. Então, a partir do momento em que eu tenho um conjunto de dados e eu quero utilizar esses recursos sem ter que explorar muito, sem ter que perder muito tempo ali tratando, manipulando esses dados, é algo interessante aqui para a gente utilizar. E aí, a partir disso, eu tenho aqui a saída, o resultado em relação a esse modelo. Então, vou ter aqui, plotando aqui o Confusion Matrix, ele acertou todas as ocorrências que tinha para atacante, todas as ocorrências que tinha para goleiro. E as outras, ele teve uma variabilidade ali muito grande em relação ao acerto. Não sei se vocês se recordam, mas o que seria, avaliando isso aqui, o que seria uma boa prática para a gente adotar? Esses dados, eles têm ali uma distribuição não uniforme. Então, eu tenho muitas ocorrências de goleiro, eu tenho muitas ocorrências de atacante, eu tenho muitas ocorrências de zagueiro. E as outras posições, eles não têm uma frequência tão grande. O que isso pode acontecer? Eu poderia fazer um oversampling ou um undersampling em relação a esses dados para que eu tivesse essas categorias mais próximas, eu não tivesse uma discrepância tão grande entre essas categorias. Por quê? Os modelos, normalmente eles vão adicionar mais peso ou eles vão inferir mais para categorias que são mais frequentes, tá? Então, as categorias que são mais frequentes, normalmente aqui ele vai acertar mais, as que são menos frequentes, ele vai errar com mais constância. Então, isso aqui é uma boa prática que a gente poderia ter feito em relação a esses dados aqui também, tá? Perfeito, desenvolvi o modelo, estou com o modelo ali pronto, como é que eu salvo esse modelo? Então, desenvolvi o modelo, a partir daqui, eu salvo esse modelo aqui no conjunto de dados, então eu chamo a biblioteca OML de novo, salvo ele vai criar um dicionário para a gente dentro do banco, então vou passar aqui a informação de Tunnel Model Classification, que é o nome do modelo que eu estou dando, vou passar uma descrição para ele e eu vou passar um local para eu salvar esse modelo. Tá? Então, aqui eu estou passando um local chamado DS PyModels. E aí, aqui, eu vou ter a lista dele. Dou um grant para que qualquer outra pessoa ou qualquer outro torne esse modelo público para que depois eu possa utilizar esses modelos aqui, esse modelo para outros dados, e aí, a partir do momento que eu precisar, eu só carrego e aplico o modelo. Ok? Pessoal, rodou aí o notebook normal para vocês? Deu erro em alguma linha? Tá tudo ok? Maravilha, show de bola. Bom, a princípio, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês aqui dentro do AML hoje. A acurácia foi menor do que 0,57 no modelo final. O meu acho que deu 0,58, mas isso aqui vai variar um pouquinho em relação a qual é o CID que a gente está utilizando ali em relação a que a gente está trabalhando com. Eu estou usando um CID aqui 42, mas a minha acurácia aqui no final deu 0,59. Isso não é um problema, tá? E aí a gente poderia melhorar ainda mais esse modelo fazendo ali a questão de oversampling ou undersampling em relação a essas categorias que a gente tem aqui, tá? Bom, isso aqui de fato era uma introdução que eu queria passar para vocês, como é que a gente trabalha, quais são os passos para a gente começar a utilizar o ML, e aí a partir daí, se vocês quiserem explorar mais, conhecer mais, tem essa opção de exemplos aqui, aí a gente tem vários exemplos, de fato aqui é um guia bem
detalhado, né, uma jornada desde o My First Notebook, como eles chamam aqui, que ele vai fazer uma apresentação geral, aí ele vai apresentar o que é o OML4Py, Introduction, e aí tem vários outros exemplos aqui, fazendo uma detecção de anomalia, fazendo uma classificação, fazendo uma clusterização, tem vários exemplos aqui que vocês podem explorar dentro desse ambiente aqui, tá? O Fábio perguntou, o banco de dados tem de estar na nuvem? A princípio, aqui a gente está rodando com o Autonomous na nuvem, existe uma outra versão do Autonomous que a gente chama de Autonomous at Customer, que aí esse pode rodar local, e também tem ali a possibilidade da gente integrar o OML com bancos locais, e aí depois eu posso até preparar ou passar um material para vocês, tem essa opção também para a gente trabalhar aqui, tá? A forma mais simples para a gente começar a trabalhar é essa que a gente fez hoje. A gente provisiona um Autonomous aqui na nuvem, e aí faz a carga dos dados, ou aproveita os dados que já tem de exemplo dentro do banco, para a gente poder trabalhar aqui. Ok? Beleza? Não sei se ficou alguma dúvida de vocês, alguma curiosidade. Aproveitem, pessoal, que o Douglas está aí para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou mandar o link aqui da documentação dessa biblioteca do OML aqui no chat também, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma depois. Então, tem aqui a documentação. Deixa eu mandar aqui para everyone. Sim, Max, o AutoML ele vai fazer a escolha ali baseado na melhor acurácia. Então, se a gente voltar lá para o nosso notebook, a gente vai ver que vai ter ali, ele testou vários modelos, né, vários algoritmos, e a partir desses algoritmos ele selecionou ali que o Neural Network, né, que ali ele vai listar como NN, foi o melhor algoritmo, foi o algoritmo com a melhor acurácia dentro desse conjunto de dados, tá? Deixa eu só ver aqui. Peraí. O que mais que tem de pergunta? O link dessa apresentação, Thaís. A gente vai passar agora no finalzinho nos recadinhos, onde vocês vão poder ter acesso a tudo isso, tá bom? Maravilha. Só para listar aqui, só para repassar para vocês, aqui na parte do AutoML, a primeira tarefa que foi, de fato, selecionar o melhor algoritmo, aí vocês vão ver que ele listou aqui, ó, por ranking, os algoritmos que ele testou. Então, ele testou uma rede neural, ele testou uma SVM gaussiana, uma linear e um random forest. E o que obteve ali a melhor performance, ou a melhor acurácia, foi a rede neural. Então, ele selecionou a rede neural como o algoritmo para a gente trabalhar, e depois a gente foi seguindo ali as outras etapas de ajuste. Maravilha? Mais alguma dúvida? Perfeito. Bom, se não temos mais dúvidas, eu passo, então, a bola para você, Thaís. Muito obrigada, Douglas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, com vocês. E eu tenho uns recadinhos aqui para compartilhar com todos. Vocês estão vendo aí meu PPT? Sim. Opa, ele foi do comecinho. Aqui, perfeito, pessoal. Opa, pulou de novo. A gente está com uma pesquisa lá no Menti, e a gente gostaria que vocês acessassem para que a gente possa obter informações aí do que vocês acharam da sessão, o que a gente pode melhorar, se vocês curtiram a duração do Lab, se vocês estão curtindo essa nossa iniciativa de trazer novos eventos para vocês, se vocês têm até sugestões de como a gente pode melhorar. Basta acessar aqui esse número lá em menti.com ou até escanear o QR Code e vocês vão conseguir ter a visualização lá das perguntinhas que a gente fez para vocês, tá? É muito importante que vocês respondam para que a gente possa continuar sempre aprimorando, melhorando nossas sessões. E conforme vocês vão acessando, vocês vão perceber que a gente fez uma perguntinha aí sobre o seu nome e a empresa na qual vocês trabalham.
Se vocês estão aí atuando como professores ou educadores, vocês podem colocar aí universidade, que aí já facilita bastante aí para a gente poder organizar melhor as informações, tá? Eu já estou vendo aqui que tem algumas pessoas acessando, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Não, tá tudo ok. Perfeito, muito obrigado, Arthur, por compartilhar o link. Estou aqui com a tela cheia, tá um pouquinho complicado administrar os dois monitores. Então, pessoal, respondam, isso vai ser muito importante aí para que a gente possa continuar melhorando e trazendo novos tópicos aí para vocês toda semana. Como o próprio Douglas falou no início da sessão, a gente está com uma iniciativa de criar eventos aqui para a nossa trilha de Data and AI. Tem outras trilhas também que a gente está fazendo a divulgação, mas hoje a gente vai focar bastante aqui na parte de Data and AI. E o Douglas já tem mais um outro lab aí vindo no dia 27/8. Vocês que já se inscreveram nesse lab de hoje, já estão inscritos no próximo, então vocês vão receber aí e-mails e notificações lembrando vocês de que a sessão vai começar. E em breve, a gente vai fazer a divulgação também do link de inscrição para o nosso Fast Track, que vai ser um Fast Track totalmente voltado aí para assuntos de Data Science, Data Engineering. Então, se vocês têm interesse aí nesse tópico, acompanhem a gente aí, que logo, logo esse link vai ser divulgado. E em breve também, em setembro, dia 19/9, eu vou estar apresentando aí um lab para vocês, trazendo aí uma ferramenta muito legal, que é o OCI Data Integration. Então, como eu mencionei, vocês estão inscritos nas trilhas e vão receber e-mails da gente para que vocês possam continuar acompanhando. Outro recadinho legal é que a gente tem uma outra trilha que se chama OCI in Pocket, que é um evento semanal que acontece às quintas-feiras, onde durante 30 minutos um especialista aqui, Oracle, vai trazer um tema novo para vocês. Na próxima quinta-feira a gente vai ter aí o tema Como simplificar a migração de workloads VMware para a nuvem na OCI, apresentado aí pelo nosso Marcos Pinto. Então, quem quiser se inscrever, esse é o link, eu acredito que já estão colocando aí no chat para vocês, perfeito. E a gente também vai ter muitos tópicos voltados para Data and AI nessa trilha do InPocket. É que hoje a gente ainda não tem nenhum agendado, mas eu já adianto que vai ser divulgado aí para que vocês possam ter esse acesso. Em seguida, a gente tem também o nosso OCI Fast Forward, que vai rolar aí segunda-feira. Então, quem não se inscreveu, essa é a oportunidade, tá? É um dia de workshop totalmente hands-on, onde vocês vão poder conhecer aí mais sobre a nossa Oracle Cloud Infrastructure. Então, vai ser da 1 às 6. Então, quem quiser ir participar, por favor, acessem o link. E se conhecerem alguém que está interessado em saber mais sobre a nuvem Oracle, compartilhe esse link com eles. Outra coisa legal é que nós temos um grupo no Telegram. Não é um grupo oficial, tá, pessoal? Mas é um grupo onde tem muitos especialistas Oracle. E a gente está sempre utilizando esse canal para fazer divulgações dos nossos eventos, a gente tira dúvida, compartilha material com vocês. E vocês podem acessar através desse QR Code ou desse link. Uma observação, a gente tem um botzinho ali quando você acessa o grupo, e vocês precisam responder, senão vocês acabam sendo banidos. Então, atenção com esse detalhe, tá bom? Chegamos aí na parte que todos esperavam. Como vocês vão ter acesso à gravação e ao material? Nós temos um link no Video Hub que é dedicado aí para os nossos assuntos de OCI. E lá nós temos uma trilha de Data and AI, exclusiva aí com diversos vídeos do tema. Esse vídeo, em até 24 horas, vai estar disponibilizado lá, com o acesso ao material também. Então, quem não conseguiu executar alguma coisa ou teve uma dificuldade, quer assistir novamente o lab, quer refazer ou quer compartilhar com alguém, basta acessar aqui o nosso canal e você vai ter acesso ao vídeo e ao material. E era isso, pessoal, que a gente tinha hoje. Agradeço a participação de todos. Vou deixar um minutinho aqui para que vocês possam salvar os links, acessá-los. E muito obrigado aí pela participação de todos. Agradeço ao Douglas aí pelo excelente lab. E até a próxima sessão, pessoal. Tchau, tchau. Maravilha, pessoal. Obrigado, abraço.